quais são criados aqui, no que tange a Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26. Se você pegar exatamente o versículo 26, você verá que exatamente algo bem básico mesmo, mas você vê que diz assim, ó, então disse Deus, né? Vaiomer Elohim, Elohim. Então disse Deus, observe, façamos o homem. Só que quando você pega essa expressão aqui, você entende que é um plural, ou seja, façamos. Então, segundo o judaísmo, ele vai dizer que é um plural majestático. Então, observe, basicamente, os alunos, eles olharão para isso aqui e eles dirão, ué, mas aqui eu vejo pessoas. Então, como que você, sendo um rabino, você defendendo aqui o judaísmo, você entende exatamente esse façamos que está no plural? E se você falar que é um plural majestático, qual o critério que você usa para dizer que é um plural majestático? Seria a minha pergunta. Como que eles vão acertar os versículos que narram a criação do ser humano? Você muito bem mencionou o versículo Nasce Adam, façamos o homem. E na hora que Deus cria esse homem, está escrito no singular, Vaivra Elohim, e Deus criou no singular. Então, antes da gente tentar entender como o judaísmo vai explicar façamos o homem, parece que tem mais gente aqui na criação do homem, ainda vamos ter que explicar como é possível que o próprio versículo, logo depois fala Vaivra Elohim, et Adam betzalmo, betzelem Elohim bara oto, zachar unkivá bara otam, tudo no singular. Para nós, judeus, isso não é complicado, por quê? Quando está escrito Vaivra no singular, refere-se ao único, todo-poderoso Deus onisciente, onipresente, onipotente. E como você muito bem falou, a palavra nascer, Adão, quando você realmente sabe hebraico, entende hebraico, tem o feeling do hebraico, você sabe que a palavra nascer é majestático, como você falou, é uma linguagem respeitosa, de acordo com os nossos sábios, que eu sei que para vocês cristãos não cabe muito, afinal, a Torá oral, os sábios estão em total de sintonia com a fé cristã. Deus conversa com seus anjos, ele se aconselha com os seus anjos, nos ensinando que um juiz deve sempre se aconselhar com esses que estão na sua volta, mas mesmo fugindo dessa Torá oral, quando você entende hebraico, e é isso que eu sempre falo, que tem que entender hebraico, tem que estudar hebraico, tem que se aprofundar no hebraico, Nascer Adam é uma linguagem normal. Hoje, se você anda em Israel, pessoas falam, ainda mais quando vai falar com o mestre, Kvodará, Nelech, iremos. Você fala exatamente isso para evitar a linguagem direta, ou seja, é uma linguagem respeitosa para quando se trata com o ser supremo da criação, que é o homem. E, portanto, é só o judaísmo que vai conseguir responder essas divergências, porque de um lado no plural, de outro no singular. A resposta é tudo, na verdade, é singular, mas o nascer é uma linguagem respeitosa para quando esse Deus está vindo falar dessa criação máxima dele, que é o ser humano. Porque realmente, na hora de fazer o homem, não aparece vaivreu no plural, e sim vaivra no singular. Por que o versículo escolhe a linguagem nascer plural, e na hora de realmente criar, está no singular? Então nós vamos jogar essa bomba de volta para o nosso professor, querido amigo Marcos Suel. Maravilha, Marcos Suel, você pode dispor do tempo de 5 minutos para fazer a sua réplica. Seu tempo está na tela, fique à vontade. Bom, você percebe que o Mirra, apesar de ser um assunto bastante simples, mas não fica bem explicado, né, o que realmente o judaísmo defende. Sim, um plural majestático. Só que observe, se quando Deus diz assim, quando ele diz assim, façamos um homem, nós precisamos entender que existe, o escritor, ele trabalha uma linguagem no texto. Ele usa uma estilística bíblica. O que é isso? Observe que todos os versículos aqui, a maioria dos versículos aqui, como por exemplo, o versículo 3, disse Deus, né? É Vaiomer Elohim, o 6, e disse Deus, e chamou Deus, né? Então você vê que sempre tem isso aqui, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então é algo que é característico do próprio escritor.
Mas quando ele chega no versículo 26, ele acaba quebrando esse paradigma. Então ele diz assim, ó, então disse Deus, continua, ó, observe, disse Deus no singular, façamos o homem à nossa imagem. Observe, a nossa quem? Se é um plural majestático, é algo que o Mirra ele não explicou, né? Basicamente ele vai dizer assim, não, isso aqui é basicamente referindo-se a Deus como um plural honorífico, como chama Bruce Waltke, mas Deus criou o homem à imagem de quem? Apenas do Deus que ele usou aqui, e logo em seguida o próprio versículo, né? Assim Deus criou, ou seja, Bará no singular. Então observe, Deus criou Adão, né? Que é o humano. Aí você observa que o 27 volta para o singular. Mas por que o 26 ele está no plural? Porque o Mirra ele vai dizer, né? Talvez, não sei, mas ele vai dizer que talvez ali Deus estava falando com a corte celestial, não sei se ele vai trabalhar essa questão, com a corte celestial. Então a pergunta seria, o homem foi feito à imagem de Deus e dos anjos, então o homem tem a essência de Deus e dos anjos? Não é isso que o texto está dizendo. Outra observação de suma relevância, Mirra, que você precisa explicar, eu nem vou trabalhar Gênesis 11, porque para mim eu tenho muita coisa pela frente. Mas se você pegar exatamente o texto, por exemplo, de Josué, capítulo 24, e você pode dar uma lida aí, e o versículo 19, observa como está o texto, a alternância que você verá do texto aqui. O tempo está na tela, não estou vendo, mas o 19 você vai analisar que temos aqui, Mira, que você precisa explicar isso aqui, e é de suma relevância, Mira. Não foge disso aqui, não foge. Observe que nesse versículo de Josué, capítulo 24, versículo 19, nós vamos ter aqui Adonai, nós vamos ter Elohim e nós vamos ter Ele. Observe, nós temos aqui 3 nomes para Deus, 3 nomes: o tetragrama, o Elohim, e nós temos exatamente o Ele, que é o singular. Aí você vê que exatamente aqui, ó, Josué 24, 19, Elohim Kedoshim, ou seja, sagrados, santos, no plural. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, quando você tiver a sua oportunidade, é como você entende o termo Elohim? Quanto ele pode ser aplicado a Deus? Se ele está sendo usado como plural aqui, como você entende Elohim? Por exemplo, eu vejo o texto, está lá Elohim, mas Elohim nós sabemos que ele é plural. Então eu preciso do contexto para que este possa ser inserido devidamente. Então aqui eu tenho Elohim, qualquer doshim, no plural, santos. Mas observe que logo em seguida, ele Kano, ou seja, ele, o Deus, tem ciúmes. Aí depois você vê que trabalha a questão anterior, Adonai, né? Adonai, que Elohim, que é doshim. Ou seja, Adonai, tetragrama, aí vamos ter uma conjunção, e logo em seguida, Elohim, que é doshim. Então, mais uma vez, você vê um plural com um Elohim, né? Com um adjetivo plural, que não é padrão. E ainda tem um tempo, o que não é padrão. E tem uma outra questão ainda, que eu vou deixar para abordar depois, possivelmente, da sua resposta, mas por enquanto eu vou ficar com isso aqui.